Isso funciona historicamente, tem uns antropólogos que se dedicaram a isso, estudar ao longo da história da humanidade, sociedades que eram contra o Estado. A gente acha que o Estado é natural? Não. Tem sociedades que vivem muito bem sem poder e que fazem tudo para evitar que o poder surja, que é essa noção de hierarquia reversa. O índio, o chefe índio, ele só manda enquanto os liderados, entre aspas, querem lutar. Quando ele quer inventar uma guerra para a glória pessoal dele, ele vai sozinho e se dá mal. Ou seja, essas sociedades que conseguiram criar uma hierarquia, um contra o poder, essa hierarquia reversa, as coisas funcionam muito bem. Tá? Então, é isso que a gente teria que começar. Enquanto o chefe tiver esse poder de dizer, ó, você vai fazer esse trabalho, etc., com o direito de recusa, sei que a gente cria as condições de discutir. E aí quem tem condições de falar é um trabalhador que está lá no dia a dia. Só ele consegue avaliar aquele risco. Essas coisas vão continuar acontecendo. Então, teria essas duas pistas aí, de autonomia concreta, e ela tem que ser coletiva, e essa relação de contra-poder e hierarquia. Eu não sei se a gente podia debater logo tudo ou só ficar nas questões que são. O debate é liberado. Tinha alguém mais que queria falar agora? Então eu vou me deter principalmente na questão e depois a gente volta. Algumas pessoas falaram, você alguém vai falar, então eu vou usar a próxima 1 hora aqui. Bom, eu acho que assim, sobre essa questão do direito da recusa, eu acho que é uma questão interessante, eu acho que é e extremamente atual. Né? Quer dizer, a gente está nesse momento, essa questão, é uma questão do cenário mundial com foco em Bangladesh. Quer dizer, Bangladesh morreram 1.200 trabalhadores na queda, na destruição de uma fábrica, que os proprietários da fábrica sabiam que o prédio estava para cair, mas não deram a mínima. O prédio caiu e morreram 1.200 pessoas. O fato foi tão grave do ponto de vista de acidente aspas, né, do trabalho, que pela primeira vez a OIT mandou uma delegação para lá, para Bangladesh, para poder analisar a situação, juntamente com outros organismos da ONU, constituir uma proposta de acordo com as empresas do mundo inteiro que estão lá em Bangladesh, né, o governo de Bangladesh, no sentido de constituir uma solução. E esse acordo está sendo construído e tal, até onde eu sabia, por exemplo, o Walmart não tinha aceito, e várias outras empresas que estavam assediadas da área de confecção, tudo é confecção, não tinham aceito. Várias empresas que se recusam a aceitar são empresas sediadas, são empresas cuja matriz é dos Estados Unidos. O problema central é a questão do direito de recusa. Né? Problema esse que originalmente vem da Convenção 155 da OIT, que estabelece, convenção essa que só foi até hoje aprovada por 60 países no mundo. O Brasil já aprovou desde a década de 80. Então, formalmente, nós temos o direito de recusa desde a década de 80. Os Estados Unidos não aprovam. Quer dizer, hoje a discussão nossa é se o Brasil, por que o Brasil ainda não adotou a Convenção 187, que é a atualização da 155, mas os Estados Unidos nem adotou a 155 ainda. Né? Então, assim, essa questão está no centro da discussão hoje do capitalismo, porque o modelo de negociação que o capitalismo está fazendo é um modelo de onde é que paga menos aos trabalhadores, onde é que o custo é mais barato. Né? Então, vamos botar a fábrica lá. Então, não é por acaso, quer dizer, que não é a situação apenas de que o Brasil está enriquecendo do ponto de vista econômico, e que a gente está tendo a entrada de gente de Bangladesh aqui, trazido para cá, porque tem gente procurando emprego de Bangladesh aqui, porque foi enganado para vir para cá com tráfico de pessoas, etc. Além disso, já há casos, estou falando do Bangladesh, por exemplo, do momento, e assim,
Você fala em boliviano, na proximidade da língua, você até entende porque o boliviano vem para o Brasil. Agora, como é que alguém sai de Bangladesh para vir para o Brasil? É um negócio assim, impensável, né? É tão fácil, cara, pagar um coiote $20 mil para vir para o Brasil por uma promessa falsa de um salário de $1.000 ou $1.500 no Brasil, né? Agora, já se sabe de casos de gente de Bangladesh trabalhando em frigorífico. Por quê? Quer dizer, por que o frigorífico dá espaço para isso? Ou por que a indústria de confecções dá espaço para isso? Para exportar. Exportar a baixo custo. Então não é apenas o fato do Brasil estar enriquecendo que esse problema a gente vai ter cada vez mais, enquanto a gente ainda tiver com um pouco dessa onda de enriquecimento de alguns, mas assim, do ponto de vista formal, enriquecimento do país, né? Em relação a essa situação, é a situação que a gente pode estar tendo a possibilidade de você constituir no Brasil espaços tipo Bangladesh, tipo Vietnã, tipo Peru, né, tipo Índia, tipo China, que você pode fazer no sentido de produção a baixíssimo custo. E aí você discutir direito de recusa nesse meio, discutir direito de recusa sem citar o nome, na grande montadora de automóveis que fica em Betim, né? Não vou citar o nome, né? Ninguém sabe qual é. Então, assim, não citar a Fiat, mas assim, direito de recusa da Fiat, aí você está discutindo numa perspectiva de assim, bom, concretamente você tem um sindicato, me parece, para a média, um sindicato forte, você tem uma história de movimento sindical forte, você tem uma realidade, um nível de discussão de direito de recusa. Vai discutir direito de recusa em Bangladesh, nessa circunstância, realmente é extremamente complicado. Então, assim, eu acho que é um tema extremamente importante, eu acho que a gente precisa, assim, mas a nossa realidade é uma realidade de capitalismo selvagem, né? Capitalismo selvagem. Alguém podia até dizer assim, bom, mas não é só o sistema capitalista que tem isso que se pronunciar no trabalho, aceitando o conceito de risco psicossocial, né? Não é só o capitalismo, o socialismo real também tem, mas a gente tem a nossa realidade concreta, é a realidade do capitalismo, e dessa modalidade que a gente tem aqui, né? E a natureza dos riscos psicossociais, a natureza dos riscos do trabalho no socialismo real é de outra natureza, né? Por exemplo, agora, a última coisa que eu queria falar sobre esse tema, assim, na discussão originária do século XX, da discussão de saúde do trabalhador, o modelo operário italiano, ele tinha toda essa discussão de você, e a discussão do técnico, levar isso para o chão de fábrica, discutir com o trabalhador do chão de fábrica, voltar para o técnico e depois voltar para o trabalhador. Só que na Itália não está funcionando mais, né? Porque estava errado o modelo? Não, porque o sistema ele não aceita esse tipo de visão nossa, que é uma visão do lado do trabalhador. Quer dizer assim, falar em direito de recusa, ainda que esteja na norma, falar na possibilidade de hierarquia reversa, falar na possibilidade de espaço de autonomia, tudo isso é contra-corrente. É contra-corrente. Vai saber, olha, não há como a gente pensar que a gente vai enfrentar isso simplesmente como um terreno pacífico. Não, a gente... Norma é resultado de relações de poder, né? Qual é a melhor norma? Bom, primeira coisa é assim, vale a pena, eu acho que é assim, vale a pena lutar por uma norma? Primeira coisa. Segunda coisa, qual é a nossa avaliação, se a gente acha que vale a pena lutar por uma norma, qual é a nossa avaliação de análise, qual é a nossa análise de conjuntura? É possível ter uma norma que não seja favorável? Segunda coisa, né? Se a gente perceber que a norma vai ser ruim, fica sem norma mesmo, né? Terceira coisa, se a gente achar que dá para conseguir alguma coisa razoável, com quem é que a gente pode estar para que essa norma seja verdade, né? Seja na prática, sirva de fato como um elemento que nos ajude a ser um elemento transformador. Eu acho que esse processo, eu ainda não entrei na discussão de Elizabeth também, que eu acho que assim, os temas são inquietantes, né? Mas eu já falei muito, depois eu volto. Meu nome é Leide Jane,
Eu sou psicóloga e hoje eu trabalho com o pessoal dos sindicatos metalúrgicos, lá no Departamento de Saúde. E, atualmente, o pessoal do sindicato tem tentado uma aproximação com a CIPA. E aí, nessa discussão hoje, eu fiquei pensando que, assim, na verdade, uma pergunta, né? Como que a CIPA poderia, já que até o Fernando mesmo disse assim, é o que a gente tem hoje, né? A CIPA, os técnicos, mas pensando mais na CIPA, como que eles poderiam efetivamente contribuir tanto para essa discussão, né, de ter ou não uma norma que trate os riscos psicossociais, e se haveria essa possibilidade, como que, aí é para todos, como que vocês pensam que isso pode se dar, né? Como que isso pode acontecer, e até pensando na questão do papel do sindicato mesmo, como é que eles poderiam também contribuir, né? E aí talvez nessa aproximação com a CIPA, já que aqui em Betim assim, é muito claro, né, o movimento antissindical, né, a dificuldade do sindicato estar nas empresas, ter um papel de presença mesmo efetiva. É isso. A minha pergunta é para Maria Elizabeth, meu nome é Wanda, sou psicóloga do Sereste de Betim. Você veio bagunçar minha cabeça demais. Eu estava quase conseguindo sentir minha cabeça num lugar. Aí você veio o que é muito bom. Mas aí, eu queria, porque você deixa clara as críticas do IPCLU, né, a uma normatização dos riscos psicossociais, e você traz também que ele coloca alguma proposta, mas não ficou muito clara para mim, e eu queria ouvir de você também, na prática, né, como que você vê as possibilidades da proposta dele. Mas alguém quer fazer alguma? Sobre a pergunta da liderança sobre a CIPA e o sindicato, eu acho que o ponto de partida deveria ser sempre os trabalhadores mesmo, eles avaliarem até na perspectiva mesmo lá do Ivario Dono na Itália, não funciona mais, mas ainda tem gente que acredita nisso, e eu acho que pelo menos como premissa, ainda que as relações sejam cada vez mais complicadas, degradadas, mas como premissa, acho que a gente não pode perder essa perspectiva não, que parta deles a compreensão do que de fato representa risco, através de uma análise, aí vem até junto com a resposta a você, Wanda. A perspectiva que o IPCLU apresenta, que vem na clínica da atividade, ela se baseia em alguns pilares. Um dos pilares é justamente o trabalho do Ivario Dono na Itália, nos anos 70, que partia dos próprios, depois foi chamado de modelo operário italiano, né? Que partia dos próprios trabalhadores, fazia avaliação, né, das situações que eles consideravam, vamos colocar, de risco para a sua saúde, o que poderia ser feito. E ele criou algumas técnicas, né, para isso, para poder conseguir extrair dele esses elementos e dali partir, né, alguma reflexão sobre o que poderia ser modificado no contexto de trabalho. Esse é um dos pilares da clínica da atividade, que continua tentando construir uma prática, uma forma de abordar os problemas de saúde no trabalho, usando essa perspectiva também do Ivario Dono. Outro pilar é a ergonomia, né? A clínica da atividade se considera como uma descendente da ergonomia francesa. Outro pilar vem da saúde mental e trabalho, da psicologia, que é o Lilian, que é um psiquiatra francês dos anos 50, 60, que fez um trabalho extremamente interessante de compreensão dos impactos do trabalho na saúde mental, principalmente tentando entender a relação entre
situações de trabalho e transtorno mental, como é que a gente poderia entender esse nexo, de uma maneira em que ele se preocupava em trazer a complexidade do fenômeno, né? Não era esse nexo causal simplista, exposição, que foi o que eu cultivei aqui, fator de risco, adoecimento, de forma nenhuma, né? Ele sempre considerava a maneira como o trabalhador se apropriava desse risco, elaborava esse risco, ou dramatizava, o termo que ele gostava de usar, né? A situação problemática de trabalho, que poderia gerar o adoecimento. Né? E o Vygotsky, que é um psicólogo da chamada antiga, né, União Soviética, que é da psicologia sócio-histórica. São os 4 pilares principais que ele incorpora para fazer a proposta dele. E a preocupação cada vez maior é justamente de criar uma instância de contrapoder, partindo da base, né, dos próprios trabalhadores, dos próprios operadores. E nos últimos tempos, com essa preocupação de estabelecer um diagnóstico conjunto, a partir da maneira como o próprio trabalhador vivencia os problemas, sente os impactos daqueles problemas do trabalho na sua própria saúde e com o que pode ser feito para modificar, eles têm atuado muito com os que chamam de comitê de gestão, comitê de decisão. Como eu poderia pilotar? Decisão? É complicado porque seria mais um comitê de gestão. Acompanhamento, né? Um comitê que, por exemplo, numa intervenção que eles estão fazendo agora na Renault, na empresa, na montadora francesa Renault, tem representantes dos próprios operadores, dos gestores, dos gerentes, dos responsáveis, né, pela gestão da empresa, o pessoal de saúde e representantes do sindicato. É a primeira intervenção que eles fazem incorporar a presença do sindicato, até então não tinha tido. Então, um comitê que acompanha todo o processo, que é para onde é destinado todo o material que é produzido ali na base, através, eu não vou poder precisar aqui para você todos os métodos que eles utilizam, mas todo esse material que é produzido aqui, junto com os próprios trabalhadores, que são coautores, protagonistas mesmo do diagnóstico do que está acontecendo, isso é levado para esse comitê para poder discutir, inclusive, a prescrição, né? Transformar essa prescrição. Então, de certa maneira, cria-se uma instância interessante aí, né, dentro do que o Chico estava colocando como contrapoder. Claro que sem nenhuma ingenuidade. A gente sabe que as coisas não são fáceis, né? Mas tem tido resultados muito interessantes. Esse ano que eu fiquei lá, eu li os trabalhos deles, os relatórios, discuti com os autores para ver, porque eu estava preocupada com a questão dos resultados, o que isso de fato está fazendo caminhar as coisas, né, do ponto de vista da saúde. Os trabalhadores que eu me interessa, né, da saúde mental, principalmente, já que é uma equipe voltada para a psicologia do trabalho. E eu acho que eles têm avançado, agora, com todas as dificuldades, muitas dificuldades. Então, o que eu acho interessante é que a premissa é essa, né, de partir dos próprios trabalhadores como atores do processo, né? E eles é que vão, de fato, fazer análise da própria atividade, claro que com a presença, aí tem um papel também, evidentemente, do clínico que está ali para criar a condição para que eles façam isso, né? Bem dentro da perspectiva que Varuvani criou nos anos 70. É o que eu vejo de mais interessante no momento, né? Os resultados ainda vão ter que se apresentar no decorrer dos anos aí para frente, mas eu acho que as premissas são muito interessantes. Não sei se eu consegui te responder, porque eu estou resumindo demais para não tomar muito tempo. Vou tentar ser mais concreto. Eu acompanhei um pouco a norma dos frigoríficos, e é o tipo de coisa que, né, é necessário fazer alguma coisa, mas a norma, como ela saiu, ela não vai resolver nada, e talvez até piore, porque desmobiliza a sociedade em todo o problema extremamente grave.
e que exigiria uma mudança mais radical. Qual que é o problema dos frigoríficos? Uma linha de montagem, de desmontagem, que tenha mais do que 10, 12 postos um ao lado do outro, é impossível ser eficiente. Então, tecnicamente, ou se quebra a nória, a linha, e cria células de produção, né, como os sociotécnicos suecos faziam, ou aquilo não tem saída. As pessoas vão, para manter a produtividade deles, para mandar carne a esse preço para o Japão, para o mundo inteiro, eles vão continuar adoecendo. Então, uma norma que não cria uma possibilidade, então deveria ter uma cláusula alta. A linha vai ser quebrada e criar células de produção. Entrar direto no poder do capital e dizer como que se organiza o processo de trabalho. Ou isso passa, se passar, ótimo. Se não passar, perdeu a guerra. Não vale a pena entrar nela mais. Até os sindicatos, eles têm que ser formados. Porque essa ideologia, ela penetra, né, em todos os poros, e a gente acaba pensando como eles. Então, a CIPA talvez seja irrecuperável, porque na hora de analisar um acidente, os sindicatos também acham que o trabalhador é culpado. A ideologia da culpa perpassa em tudo. Então, tem vários acidentes que os trabalhadores fazem gambiarras para resolver o problema. Aí acontece um acidente, os próprios falam, está vendo? Não é possível, cara. O trabalhador é dureza, né? Deu bobeira, ele vai inventando coisas para facilitar o trabalho. E, na verdade, não é isso, né? Uma série de coisas que acontece para aquela gambiarra surgir. Então, a contra-expertise, talvez no caso do psicossocial, aí é sempre bom dar conselho para os outros, né? Muito fácil. Mas talvez aí não exista espaço para defender essa ideia da contra-expertise, já que a subjetividade, o psíquico é uma coisa meio indeterminada, né? E tem tantas visões. Dizer que tem muita visão de medir um contaminante no ambiente, ou mesmo a carga de trabalho física, a gente já deixou de lado, mas essa visão positivista da ciência é mais fácil de defender algumas áreas. Na psicologia talvez não seja. Então, se conseguir introduzir isso, o direito de moda de expertise, vai ser um grande avanço para começar a rediscutir essas coisas de outra maneira. E aí puxaria todo o movimento social, né, outras possibilidades a partir disso aí. A gente faz vários estudos na economia solidária. Então lá a gente vê saídas que são concretas. Por exemplo, a linha de montagem, ou esteira, né, fordista, aquilo ali é um chicote disfarçado de máquina, né? Obriga o trabalhador a seguir aquele ritmo, todo mundo tem que estar no mesmo ritmo, etc. Aquilo massacra as pessoas. Mas tem associações de catadores aqui em Itaúna que tem uma esteira. Só que eles usam a esteira de uma maneira completamente diferente. Eles ligam e desligam na hora que eles querem. Olha só, aí a esteira, em vez de ser um chicote, virou um transportador. O que deve ser, porque aí alivia a carga de trabalho deles. Aquilo com a Elisatec foi feito para isso, mas o poder se apropria daquilo e transforma num chicote. Então, dependendo da mesma coisa, a mesma máquina, dependendo de como eu utilizo, ela tem um efeito completamente contrário. E aí a gente está lá 2 anos tentando entender qual que é a regra de ligar e desligar a esteira. É muito interessante. É uma novela, é um livro. O que se passa por trás disso? Porque não pode deixar as pessoas de folga, morcegando, mas também não pode matar as pessoas, não pode perder material. Então tem toda uma complexidade em torno disso, para que eles administram o ligar e desligar a esteira. E muda a natureza dela. Essa ideia da esteira como chicote é isso mesmo, não tem menor dúvida. Olha, eu acho que a questão o tema ele nos remete a uma discussão mais abrangente e ao mesmo tempo, quando você fala em criar uma norma, você vai com uma situação muito concreta. Então a gente fica, né, transitando entre a utopia e o real indesejado, né, o tempo todo. E aí, na verdade, a questão é assim, como fazer limonada desse limão. É possível fazer limonada desse limão? Né? Queremos? Né? Limonada vai ser bom para a gente? Né? Então, assim, é essa discussão mesmo. Assim, concordo que
O próprio conceito de risco psicossocial, ele precisa ser bem pensado. Assim, há várias críticas que a gente pode fazer, e concordo com as que a professora Elizabeth fez, trouxe em relação a isso, concordo. E eu fiquei me lembrando como é que essa história do psicossocial entrou, né? Por que eu, na hora de fazer a proposta do texto assim, ficou psicossocial? Eu estava me lembrando que quando o então diretor do Departamento de Segurança e Saúde conversou, olha, a gente está com essa situação, precisava debater isso e tal, ele disse assim, olha, mas não pode ter nessa história algumas coisas aí que não vão passar nem aqui dentro da secretaria, porque a secretária não aceita. Então, uma das coisas é a ideia do assédio moral. Porque recentemente houve um caso de uma trabalhadora lá, uma servidora, que denunciou assédio moral e tal, isso gerou, lá dentro, isso gerou inquietação e tal. Eu falei, pô, já começa com um tipo de problema dessa natureza. E aí eu fui tentando trabalhar com a ideia de que quais são as coisas que estão consagradas, né? E aí o risco psicossocial era, pela experiência europeia, o conceito estava consagrado. Se eu estou trabalhando na perspectiva de que não querem uma norma, né, de que nem o governo, né, nem esse segmento de governo, e seguramente a maior parte dos representantes patronais não vão querer essa norma, então eu tenho que trabalhar com coisas consagradas, né? Com coisas que eu posso dizer assim, olha, então aí, tal país já fez, outro país já fez e tal, primeira coisa. Então aí você corre o risco de adotar alguma coisa viciada, mas é alguma coisa que já tá consagrada. Aí você traz consigo toda a carga de problemas que aquilo já tem, né? E eu terminei na história do assédio moral, mas tenha paciência, eu não vou escrever um texto que não fala de assédio moral. Aí não conte comigo, né? E aí aparece toda a discussão de assédio moral, que é também dentro dessa discussão extremamente complicada. O problema da vitimização, eu gostei muito da ideia da toxicologia, né? Me lembrou da malária, né? Que é o próprio conceito de malária, né? De mal-acho, né? Que é o conceito da época da discussão de malária, de que não sabia exatamente qual era o agente, e que eram os maus fluidos, os maus ares que causavam a malária, né? Daí que vem depois que foram descobrir o inseto, o agente, etc., né? Então, assim, é como se fosse isso mesmo, né? A nuvem, né? A nuvem tem um pouco parece um pouco essa ideia, assim, não há, como se não existisse um sistema, né? Que em última instância é quem comanda esse poder de trabalho, comanda as pausas, comanda os tempos mortos no trabalho, estabelece as metas, o sistema faz tudo isso, né? Ele de fato ele trabalha com tudo isso. E aí como é que e aí eu penso na própria ideia de uma norma como um instrumento, né, de contrapoder, né? Eu penso na norma nesse sentido, assim, porque eu já penso nesse sentido, sabendo que para conseguir aprovar qualquer uma norma é uma dificuldade muito grande pela frente, né? A começar dentro do próprio governo, porque agora mesmo na discussão da minha vinda para cá, né, eu conversei com a atual direção e disse, olha, na verdade, sim, são posições pessoais, né? Há pessoas que concordam com a ideia, há pessoas que não concordam, porque acham que é uma proposta avançada demais na situação política, fazer uma norma é uma coisa avançada demais na situação política de relação dentro do tripartismo, né? Tripartismo tem um outro problema, quer dizer, o sistema tripartite da OIT, que é o sistema de você fazer as coisas sempre na discussão entre patrões, empregados e governo, né? Então, o tripartismo ele pode ser um fator de negociação importante, ou como a OIT chama de diálogo social, mas ele pode ser um sistema de atraso, né? De formalização do atraso muito forte, né? Eu comentava com o Luiz no caminho, assim, às vezes me dá saudade, eu não falei disso, mas me dá saudade da saúde, porque na saúde a saúde senta, faz a portaria e publica, né? Não tem que passar por esse conflito. Agora, muitas vezes isso também não termina, a gente não consegue transformar isso. Por exemplo, existe uma política nacional
de saúde mental do servidor público federal, né, que foi negociado com o Ministério do Planejamento, o Sindicato dos Trabalhadores